Tem uma construção importante que diz que a criação ela é consequência do erro dos aprendizes. Então a juventude, a errância da juventude, ela é muito importante nesse sentido da criatividade, da criação, das novidades, porque o acerto ele é sempre ligado à repetição. O que está ligado à criação são os erros. Tem uns livros antigos, aramaicos, que dizem que Deus, quando fez esse mundo, ele já tinha tentado 254 vezes. Então, quando ele terminou essa, ele disse: espero que dure. Então, essa possibilidade da criação, mesmo de Deus, ela está associada à errância, aos erros. E, portanto, nosso futuro, ele está nas mãos da errância da juventude, desse caráter errante necessário, que a juventude traz, que a adolescência traz. Então, a gente, nessa pandemia, a adolescência ela está diante de uma situação bastante importante, porque se dá conta do legado, porque cada geração ela resolve alguns problemas e cria outros. Então a gente está diante dos problemas que a nossa geração criou, com a destruição do meio ambiente, com o aumento exponencial das diferenças econômicas, diferenças de oportunidades no mundo, e isso tem surgido cada vez mais evidente, e é o mundo que a juventude vai herdar, os problemas que a gente está deixando, e pelo menos a gente tem que tentar minorar ao máximo, para aquilo que a gente vai legar para os nossos filhos. E algumas questões são importantes na adolescência, e que agora também se tornam mais evidentes. Uma é a importância da função da figura paterna, que da mesma maneira que na infância a mãe é muito importante, na adolescência o pai ele tem uma importância muito grande em termos de identificação, tanto para os meninos quanto para as meninas, em termos da identidade sexual, o aparecimento das diferenças, da lei, da questão social, e a gente vê, se evidencia nesse período exatamente a fragilidade do homem na nossa sociedade, e obviamente da questão do pai, que há uma evasão muito grande dos pais na adolescência, tanto no sentido de ausências, quanto no sentido de atitudes autoritárias, atitudes de poder, que atrapalham bastante os processos de identificação dos filhos, e mostra essa fragilidade, essa insegurança, vamos dizer, da figura masculina. E o pai, é claro, não é necessariamente o pai biológico, o pai é para onde se dirige os desejos inconscientes da mãe, Os filhos, as filhas, elas farejam esse desejo inconsciente das mães, em relação a quem ocuparia esse lugar, que teria autoridade sobre elas. Então a adolescência ela tem a ver com uma crise, um processo crítico que a gente chama de revirão, aonde os vínculos até então familiares, de personalidade, de identificação, eles são revisionados pelas relações atuais, pelos grupos de amizades, pelos professores, pelos os demais vínculos que a pessoa vai formando. E quando chega na adolescência é uma mistura entre as influências familiares e a influência do mundo geral, porque a adolescência é exatamente esse segundo parto, onde a pessoa agora sai da família para a sociedade. Então, para ela entrar na sociedade, ela tem que assimilar o seu ambiente, se identificar com o seu ambiente, lidar com esses vínculos que são necessários para ela participar da vida social. Então, nesse processo, a pessoa ela começa a sair das fantasias da infância e se deparar mais diretamente com a realidade. E esse encontro, nem sempre ele é interessante. Há um impacto muito grande com a realidade. Uma dessas realidades é a realidade sexual, onde principalmente o que aparece é o feminino, não mais como uma ausência, como
aparece ali para a criança, né, como se a menina fosse alguém que não tem o pênis, né, que não é um homem, que não é um menino, mas aparece como uma potência. Né? E esse aparecimento do feminino como potência vai ser muito crítico, né, muito importante, tanto para os meninos quanto para as meninas, em termos da definição da sexualidade, dos envolvimentos sexuais, né, dos envolvimentos amorosos, que vão se tornar um centro muito importante da vida do adolescente. E a realidade enquanto tal, a realidade econômica, né, a realidade social, onde a pessoa ela começa a se perguntar qual é o lugar que ela vai ocupar nessa sociedade, se há um lugar para ela nessa sociedade, qual o desejo do outro, né, qual o desejo da sociedade em relação a eles, porque a adolescência ela sempre foi um centro, né, um momento de eliminação muito grande. Né? Ela constitui um ritual de passagem, exatamente da família para a sociedade, e muitas vezes se dava através de guerras, né? Se dá através de embates, e que na nossa cultura se dá muito através do campo de trabalho. Aqui no Brasil, particularmente, tem um vestibular, tem esse processo de definição de carreiras, quer dizer, que é um centro de eliminação muito importante. Né? Quem vai entrar, quem vai sair, quem vai participar, quem não vai, de que maneira vão se dar essas formas, geram muitas angústias, muitas ansiedades na adolescência. Né? Então esse processo, né, de se deparar com a realidade torna muito importante para o adolescente os ideais. Os ideais protegem um pouco esse processo de entrada, de identificação para a sociedade, e a gente sabe que a nossa sociedade ela está naquilo que o Nietzsche chama, né, o crepúsculo dos ídolos. Quer dizer, a gente não tem mais ideais, não tem mais ídolos, né? A gente vive uma derrocada das ideologias, um descrédito nos ideais. Então isso constitui, né, uma situação crítica, eventualmente, para a adolescência, que é comum, né, que se use drogas, né, vários tipos de vício, movimentos de isolamento muito importantes na adolescência. É uma época de muitos suicídios, né, de muitas crises emocionais, né, porque falta suportes emocionais nesse sentido simbólico, né, para dar conta dessa passagem de um mundo da fantasia da infância para o mundo da realidade, mas é preciso que haja, né, uma ponte, um suporte para se fazer essa passagem. E às vezes a sociedade não oferece esse suporte. Muitas vezes as famílias, né, elas estão, hoje em dia, né, as famílias elas estão muito móveis, então o adolescente ele perde também, às vezes, esse suporte, essa estrutura familiar, e é muito comum as atitudes autolesivas, né, as atitudes que levam, né, a processos de crise na adolescência. Então, porque uma das características, né, dessa fase é o que a gente chama o mito do herói. O adolescente ele é o herói nesse processo de individuação. Só que o herói da nossa sociedade ele é um indivíduo, né? Esse indivíduo isolado, self-made man, né, que é muito complicado, né, numa sociedade altamente competitiva, se deparar com esse processo né, de construção da individualidade. Então, nesse momento, né, que a gente está, essas questões elas estão muito à flor da pele. Quer dizer, os adolescentes estão muito em casa, né, em contato com a realidade familiar, o que, por um lado, é bastante importante, né, por outro, pode ser uma situação crítica. Né? Os que gostam desse isolamento, né, estão no seu ambiente mais confortável, né, e os que são pessoas mais ativas estão vivendo situações também bastante ansiogênicas, né, bastante críticas. Mas o que é importante a gente perceber também é que a nossa própria sociedade é uma sociedade adolescente, quer dizer, principalmente aqui Brasil, Estados Unidos, né, um novo mundo, a gente ainda não tem uma maturidade cultural, né? Isso é muito evidente na forma como a gente está lidando com a pandemia, né? A maneira como a gente fica intempestivo, a gente se lança na direção do que a gente quer, sem muita consideração